informações para você que está acompanhando o Jornal Impacto 91, informações sobre esse workshop que vai acontecer em Luiz Eduardo Magalhães. Agora, 12 horas e 22 minutos na capital do agronegócio, 12 e 22 em Luiz Eduardo Magalhães. Apresentando o Jornal Impacto 91, na velocidade da informação. O Jornal Impacto 91 desta sexta-feira recebe o doutor Paulo Souza. Hoje nós vamos falar sobre agronegócio, crises, dificuldades. Doutor Paulo está aqui hoje para bater um papo com a gente sobre esse assunto. Doutor Paulo, muito boa tarde. Bem-vindo ao Jornal Impacto 91. Boa tarde, Jota Alves. Boa tarde a todos os ouvintes aqui da 91.3, né? E hoje um tema de relevância e importância. Hoje nós vamos trocar aqui sobre o cenário econômico que o setor do agronegócio, o qual tem enfrentado nesses últimos tempos. A gente comumente, né, ouve falar em recorde de produção, recorde e mais recordes de produção, mas ainda assim o agronegócio está enfrentando crises, doutor Paulo. Exatamente, Jota. É porque hoje nós estamos diante de uma custo vezes receita, né? Então, de fato, nós temos tido uma produção significativa, apesar de várias regiões estar sofrendo bastante, em especial falando aqui do sul do país, está sofrendo bastante com a questão climática, mas o que nós estamos hoje tendo é uma alta produção, mas também uma desvalorização das commodities agrícolas a nível mundial. Nós tivemos um verdadeiro boom durante o período de pandemia, né? Enfim, as commodities chegaram a valores que surpreendia a todos, né? Então, hoje nós estamos tendo, de certa forma, uma desvalorização, é isso? Exatamente. Naquele período, importantíssimo esse marco temporalidade que você descreve agora, a respeito do período ali da pandemia, entre 2019 e 2023, aí nós podemos assim trazer um marco, onde realmente tivemos os valores das commodities agrícolas a nível mundial, o dólar, né, naquele momento dando os juros internos, dando grandes oportunidades, naquele tempo, naquele momento, nós tivemos um grande avanço de muitos investimentos no setor do agronegócio. E aí a gente teve realmente uma desaceleração. E essas contas que também foram feitas lá, nas condições de juros da época, num dólar positivamente favorável, nesse momento o quadro reverteu. Então hoje nós temos as altas taxas de juros, um dólar que está cada vez desvalorizando e essa questão acaba atingindo frontalmente o produtor rural. Aliás, havia uma expectativa que, inclusive durante o primeiro mandato do presidente Lula, a gente tivesse uma redução na taxa de juros, a gente tivesse o dólar um pouco menos valorizado, mas isso não aconteceu na prática. Como que isso está afetando o agronegócio? Positivo. Hoje, como os contratos, hoje a gente vê a taxa Selic, né? E aí, às vezes o nosso ouvinte agora fala, sabe por que a taxa Selic, que essa taxa Selic, isso tem a ver comigo? Não, tem a ver só com... Não. A taxa Selic afeta a todos, né? Porque quando isso é atingido dentro do agronegócio, automaticamente o resultado disso chega no açúcar, vai chegar no café, vai chegar no feijão, vai chegar no arroz. E hoje nós temos aí uma taxa Selic, né, na casa dos dois dígitos, né, e isso tem afetado profundamente a situação econômica do setor do agronegócio. Então, de fato, quando você descreve o comportamento que haveria de existir do governo em relação à apresentação das taxas, esse mercado, num contexto global, não é o que está apresentando no presente momento. E a gente fala porque é público, notório, o posicionamento do presidente da República contra, né, a Selic alta. Ele sempre bateu nessa tecla, inclusive teve fortes embates com o ex-presidente do Banco Central a respeito desse assunto, né? Então, não é algo que nós estamos aqui fantasiando. O presidente da República, ele é um extremo crítico da Selic no patamar que está. Estamos falando de 15%. Essa Selic alta dificulta o mercado de crédito para o produtor rural, doutor Paulo?
Positivo. Aí a gente volta novamente no lapso temporal dos grandes investimentos, né? Agora, recentemente, até trazendo esse impacto, recentemente o Banco do Brasil, o Banco Central, melhor dizendo, o Banco Central apresentou a inadimplência do produtor rural. Essa inadimplência afeta diretamente a liberação, a condição de crédito, que é o que é a rolagem, que é a condição necessária que o produtor, que o empresário precisa para fazer, para a transformação da geração de riqueza. E em virtude daquele momento, de um momento positivo econômico e de produtividade, e esse outro espaço que nós estamos vivendo hoje, então essa conta não está fechando. Por essa razão, hoje o crédito está muito difícil para o produtor rural, né? E isso tem impactado diretamente hoje nesse cenário econômico de dificuldade que o setor do agronegócio está vivendo em todo o país. Doutor Paulo, em relação à questão cambial, que é uma outra pauta também muito discutida por todo o governo, né? Como é que, de certa forma, eu vou chamar de instabilidade, porque enquanto tem uns torcendo para que o dólar baixe, tem outros comemorando, de certa forma, o fato do dólar estar ainda acima de R$ 5. Como que isso impacta no agronegócio? É importante que toda a cadeia produtiva do agronegócio ele é dolarizado, né? Então tudo acontece na Bolsa de Valores de Nova York e a partir de lá é que vem todo o cenário econômico. E todos os fatores que aqui quando a gente trata desse assunto, nós estamos falando agora da globalização, a geopolítica. Então essa movimentação, guerras que aconteceu na Ucrânia, que ainda continua esse conflito, o próprio conflito com Israel e a faixa de Gaza. Hoje, nesse exato instante momento, esse conflito dos Estados Unidos com o Irã, no Oriente ali. Então, todo esse aspecto acaba afetando diretamente na questão cambial, aonde afeta. Mas a gente está falando do Brasil. Não, nós estamos falando do Brasil, porém, no que tange ao produtor rural, né, que é tudo dolarizado, né? Então, é importante até trazer esse aspecto que você descreve aqui, por exemplo, a gente trazer aqui, Jota, um insumo, o glifosato, que é um dos produtos mais utilizados dentro do agronegócio, teve um aumento aí de aproximadamente 108%. 108%. 108%. Então, esses impactos que ocorrem dentro do setor do agronegócio, aí onde a gente tem falado custo versus receita. Então, a gente tem uma produção, porém, quando essa produção está sendo vendida, hoje praticamente a cada R$ 1 de lucro, talvez, aí do produtor rural, ele tem que pagar quase R$ 2 de financiamento, de empréstimo, e essa conta não está fechando. Num cenário ideal, o produtor rural precisaria comprar com dólar lá embaixo e vender com dólar lá em cima. Mas a oscilação, a instabilidade cambial não permite que o produtor muitas vezes encontre esse cenário. Muitas vezes ele encontra justamente o cenário oposto, né? Ele compra quando o dólar está lá em cima e muitas vezes quando vai vender, o dólar já não está no patamar que ele desejava. Isso, de certa forma, mostra, né, a influência da geopolítica em assuntos internos, né? Agora nós estamos, por exemplo, passando por essa situação do preço do diesel, né? O petróleo está subindo a nível mundial devido a esse conflito lá no Oriente Médio, essa guerra lá no Oriente Médio, e aí a gente fica imaginando, agora, quem precisa transportar a produção? Será que tem um contrato pré-estabelecido e deve honrar um preço que agora reduz completamente a sua margem? Como é que está a situação? Então, tudo isso vai afetando diretamente, né, toda a cadeia, doutor Paulo. Toda a cadeia. E é importante você trazer esse atual cenário econômico, qual, por exemplo, nós tivemos agora notícias a nível nacional até, de produtores que nesse momento, né, está com maquinários parados por falta já de combustível, já está havendo a falta de combustível. Bem como ontem tive a informação de determinados estados do Brasil já está tendo óleo diesel na casa dos R$ 9. Então isso impacta que é justamente aqui o custo versus, né, a questão da receita do produtor rural. E além disso, Jota, a gente precisa trazer um outro aspecto que é justamente o escoamento hoje que nós temos. Então hoje o Brasil ele armazena aproximadamente 60% do que ele produz. E o que isso gera de impacto?
o produtor, por não ter uma estrutura, não ter um país com a infraestrutura hoje de armazenamento, muitas das vezes, quando ele faz a colheita, ele já é obrigado a vender, né? Fica muitas vezes refém das trades mundiais dentro do país e ele acaba vendendo o seu produto com um valor muito inferior a de mercado, porque ele não tem como guardar. Ele não consegue escolher o melhor momento. Ele não consegue escolher o melhor momento. E, além disso, o Brasil tem um déficit muito grande na questão da sua malha de escoamento. Então, hoje, em regra, ainda a gente vê que o transporte de cargas no Brasil, no setor do agronegócio, é feito por transporte, rodovias. Rodovias essas defasadas, com uma série de problemas. Nós estamos vivendo, nesse momento, o setor de transporte, que, inclusive, o governo agora se manifestou na tentativa de achar uma equalização dos valores dos fretes, para tentar achar uma margem, porque está uma iminência, inclusive, aí agora, de uma greve dos caminhoneiros em todo o país, porque realmente não tem. Essa semana parei com um empresário do setor do transporte, para a gente falar sobre negócios, sobre a situação econômica do empresário. Ele falou, rapaz, eu fui para Salvador, fiz um frete para Salvador, esse frete estava me sobrando, no final das contas aqui, 5 mil, e semana passada, esse mesmo frete, essa mesma rodagem, sobrou para esse empresário R$ 2.500, Jota. Metade. Metade. E tem uma previsão de aumento de combustível amanhã, para sábado amanhã, uma previsão de aumento entre 60 e 80 centavos o aumento. E aí a gente volta aqui, ele falou, e se um pneu meu furasse, estourasse um pneu nessa viagem, que é possível, faz parte, já não cobria, porque tem pneu na carreta que custa na casa de R$ 4.000. E aí, como é que essa conta fecha? Então, hoje, os efeitos do setor do agronegócio está atingindo a cadeia produtiva. Obviamente, a gente olha o produtor com a margem apertada, o transportador com a margem apertada, alguns trabalhando, infelizmente, até no prejuízo, e o cidadão dizendo, está tudo caro. Então, não tem como você simplesmente aumentar o preço da produção, porque a população vai sentir, a população vai reclamar. E a palavra é essa, equalização, isso que o doutor Paulo acabou de falar aqui com a gente. Agora, doutor, diante desse cenário, a gente sabe que tem muitos produtores que, infelizmente, estão com sérias dificuldades para honrar os seus compromissos, né? E necessitam de alguma medida para evitar que o pior aconteça com eles. E uma das medidas muito adotada por empresas, inclusive grandes empresas, recentemente tivemos aí divulgações de empresas gigantes que adotaram pelo procedimento da recuperação judicial. É um procedimento cabível também para o produtor rural? É importante essa fala sua, Jota, e o produtor rural, a indústria do produtor rural, a empresa do produtor rural é céu aberto, né? O produtor rural é o homem que tem uma maior relação, vamos dizer, com Deus. Não tem como não ser diferente falar sobre isso, a sua relação com Deus. É aquele que lança a semente e olha para o céu e acredita que das nuvens do céu cairá a água necessária para a produção. É uma fé que nem todos têm. O produtor rural, hoje a gente olha para o produtor rural, a gente aqui fala hoje de clima, de meio ambiente. Poucos daqui que talvez está nos ouvindo nesse momento sabem qual foi o destino que foi dado o seu vaso do seu detergente. O produtor rural, tudo que ele produz, tudo que consome, tem um destino, ele paga por o destino de toda a sua produção. E quando a gente olha para esse cenário econômico, qual aqui se trata, o produtor rural, ele sempre foi descoberto, é o que carrega hoje o PIB brasileiro nas costas, é o cara que faz acontecer, que alimenta o mundo, é importante isso hoje, a agricultura brasileira, o agronegócio brasileiro alimenta o mundo e vivia em uma zona cinzenta, sem uma segurança jurídica. No ano de 2020, surge então a Lei 14.112, que traz então as condições necessárias para que o produtor, pessoa física, ainda no contexto da pessoa física, produtor, pessoa física, pudesse ter uma ferramenta jurídica que resguardasse o seu trabalho, a sua história, que é a possibilidade então do ingresso da recuperação judicial, que hoje, inclusive agora no ano de 2025, nós tivemos recordes hoje de produtor rural em busca desse direito para poder se socorrer, né, diante das graves situações
que o setor do agronegócio tem. E aí surge, então, a Lei 11.101, que é a Lei de Recuperação e Falência, que tem sido um remédio necessário. Inclusive, trago aqui hoje, recentemente agora, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, através da segunda vara civil da comarca de Luiz Eduardo Magalhães, tomou uma das decisões mais importantes do Brasil agora, preservando um produtor rural com a dívida acima de 29 milhões aqui em Luiz Eduardo Magalhães, demonstrando a necessidade da segurança através do judiciário. Então, o judiciário tem se posicionado e você que é produtor rural, que entende que está nesse momento, precisa sim proteger seu patrimônio. E nesse momento a gente está vendo essa condição legislativa que deu ao produtor rural. Qual é o momento em que o produtor deve pensar na recuperação judicial como algo que ele precisa implementar em seus negócios? Ô J. Alves, esse momento é um momento bastante delicado e a gente conseguiu, inclusive participamos agora de um fórum permanente de recuperação judicial, e trouxe um estudo sobre a Raizer, né, que está acontecendo agora, que é a maior recuperação judicial da história no Brasil. A Raizer é uma joint venture entre Shell e a Cosan. A Raizer hoje é a maior produtora de açúcar do mundo, a maior produtora de etanol do Brasil, e está no momento aproximadamente uma dívida de 68 bilhões de reais é o momento. O que se indica lá do fórum que a Raizer identificou o seu problema em relação à crise que está vivenciando em 2026, provavelmente há 2 anos atrás. Há 2 anos atrás ela já tinha um sinal apontando, né, a sua desvalorização. E aí você faz essa pergunta, qual o momento? O que a gente percebe hoje lidando com recuperação judicial é a fragilidade de ler os números que o empresário tem tido. Então, às vezes, o empresário está dentro, não por causa de sua fragilidade, de estrutura, mas ele acaba não tendo a leitura ampla do seu negócio. E essa relação de não ter uma clareza dos números, muitas das vezes ele é pego, pode ser chamado até de surpresa. Quando ele vem enxergar o tamanho do buraco, infelizmente, ele já está dentro, quase no fundo do poço, digamos assim. Exatamente. Então, o que nós hoje temos dito, que estamos militando dentro do setor de reestruturação, a gente tem apontado, educacionalmente falando, para que o empresário possa poder fazer uma leitura das suas DRE, fazer uma leitura mais clara da sua situação financeira, para ter uma compreensão de como está o caixa, a saúde financeira da sua empresa. Então, o que a gente vê hoje, Jota, é quando, de fato, qual o melhor momento, qual é o momento, é no momento onde esse agricultor já está sofrendo execuções. Esse já é o momento, a luz acendeu. De forma muito implacável, as instituições financeiras estão indo com muita força. Cada vez mais velozes. Mais velozes, então esse é o momento de identificar que ali está. No momento o corte do crédito para os próprios insumos da manutenção da sua atividade, ali já é um cenário que você já consegue identificar. E entre eles, a questão climática que nós estamos vivendo hoje e a questão hoje da própria valorização de insumos, que é possível hoje o produtor rural, através do manual de crédito, dar a ele essa segurança de ele poder fazer o alongamento. É importante falar aqui do alongamento das dívidas rural, que não é um benefício da instituição financeira, é um direito que o produtor rural tem. Lembrando que a produção rural ela é uma atividade social, de segurança nacional. Então, ele vai em um caminho social diferente do empresário comum, a produção de alimento. Ele é entendido e pensado dessa forma. Então, você que é produtor rural, você não é simplesmente um empresário, você produz alimento. E por essa razão, o Manual de Crédito Rural dá a ele essas condições que, caso ele se depare com problemas climáticos, com problemas hoje econômicos, de custeios de venda, ele pode sim pedir o alongamento, inclusive até 20 anos de alongamento das suas dívidas. Doutor Paulo, quero muito agradecer a sua participação aqui dentro do jornal Impacto 91, trazendo esclarecimentos para os nossos ouvintes. Se tiver mais alguma informação, fique à vontade também para fazer as suas considerações finais. Muito obrigado, doutor Paulo. Jota, trazendo essas considerações, a gente ia dar uma mensagem aqui sobre agora a manifestação do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, através do provimento 2016, agora de março, do dia 10 precisamente, aonde através de uma provocação do Ministério de Abastecimento e Pecuária,
compreendendo a realidade do produtor rural, da situação agrícola nesse momento do país, o Conselho Nacional de Justiça levanta esse provimento fazendo uma série de orientações aos magistrados de primeiro grau para conferência e o acolhimento dessa deficiência, dessa dificuldade que o produtor rural está tendo. Então, esse momento é um momento bastante delicado, juridicamente falando, mas realmente o Estado, o juízo, o Estado do Judiciário está tendo uma compreensão em relação à situação econômica e verdadeira qual o agronegócio vem vivenciando brasileiramente aqui. Muito obrigado, doutor Paulo. Um abraço, até a próxima. Até a próxima. Agora, 12h42 em Luiz Eduardo Magalhães. Quem chega para falar comigo é Edivaldo Braga. Tem informação.